Vamos dar início à vista aqui à médica Gabriela Kruszewski. Boa noite, doutora. Como vai? Boa noite, Zé, boa noite, Rafael, boa noite, ouvintes. Boa noite, doutor. Eu queria que a senhora explicasse para a gente em relação a tratamentos de feridas. Como é que pode se falar de tratamentos de feridas? Que tipo de abordagem e que é reconhecida a abordagem humanizada em relação a feridas? Pode falar para a gente, por favor. O problema de feridas, viu, no Brasil, é igual esse problema político aí, bem complexo. Mas primeiro a gente precisa definir que a gente está falando de feridas de difícil cicatrização. Não é só apenas ter uma ferida. E essas feridas de difícil cicatrização são feridas que, conceitualmente, a gente fala que são feridas que não fecham após 4 semanas, mesmo fazendo tratamentos, tá? E hoje o que a gente chama atenção para o público e principalmente para os seus ouvintes é que muitos desses tratamentos que são conduzidos em feridas como pé diabético, as úlceras, queimaduras, pós-operatórios, até assadura, são conduzidas de forma errada, usando produtos errados, sem uma orientação correta e principalmente sem fazer controle das doenças de base. Você pode deixar assim. Eu mesmo na família, quase toda a família é diabética. E perdi meu tio, perdi minha avó, e eles sempre falavam de ferida aberta. Queria que a senhora falasse um pouquinho, doutora Gabriela Kruszewski, médica formada pela UFBA, com especialização em dermatologia e tratamento de feridas pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. O diabético sofre também muito com ferida aberta. Tem jeito para ele? Com certeza. Na verdade, o diabetes é uma doença complexa, inflamatória, onde um dos problemas realmente é a questão do comprometimento, tanto do ponto de vista de vaso quanto de nervo, de circulação, de sensibilidade dos pés, o que faz com que essa redução da sensibilidade, esse comprometimento dessa circulação, eles possam ter feridas. Mas deixo um alerta aqui, não é porque é diabético que não vai cicatrizar. Um diabético bem controlado, com a doença de base bem controlada e principalmente com orientações relacionadas à sua alimentação, exercício, enfim, todo um cuidado de hábitos que você sabe hoje como é importante e uma boa condução dessa ferida. Porque o que acontece, Zé? Muitos pacientes, diabéticos, eles estão descompensados com hábitos ruins e se ferem. E essas feridas geralmente começam bem pequenas e de forma, vamos dizer assim, insidiosa. Você olha para a ferida, parece a ponta do iceberg, sabe? Você só está vendo ali uma pontinha. Então, como eles não têm a mesma sensibilidade, eles continuam pisando, como eles não têm uma boa circulação, não chega a nutrição adequada e eles também não dão essa atenção, priorizando esse cuidado já bem especializado. Quando eles vão buscar assistência, muitas vezes a gente tem o risco, inclusive, da questão da amputação. Aí é que você chega ao limite, a amputação. E mesmo assim começa a etapa, né? Primeiro é um dedo, depois outro dedo, e aí vai. Aí já é a diabetes tomando conta. Já sai da sua alçada, né, doutora? Aí a senhora já não pode fazer mais nada, concorda? Sim, com certeza. Por isso que, no caso dos pacientes, seja diabéticos ou não, até os pacientes também hipertensos, enfim, com todas as doenças, o mais importante é a prevenção. Então, hoje, o que a gente está fazendo aqui? Levando conhecimento, orientação. Você é diabético, procure logo. Você tem uma doença, está com a ferida, em vez de ficar usando pomada, óleo, creme, receitas caseiras, folhas, busque uma ajuda, porque isso pode definir a sua evolução, inclusive evitando uma amputação. A Gabriela falou em folhas. Eu ia muito na feira de São Joaquim com meu pai e também com meu avô. Logo na chegada, os feirantes ofereciam folhas que curavam feridas.
E isso até hoje as pessoas colocam folhas em cima das feridas. Isso adianta em quê, doutora? Isso, claro, tá? Vamos respeitar todo um conhecimento, né, que se leva em relação à questão cultural do uso, mas na maioria das vezes o que isso leva é infecção. Acúmulo de sujeira no local e infecção. A mesma coisa, eu sempre chamo a atenção. Eu vou te dar um exemplo simples. Às vezes a gente está com a ferida ou está com a assadura e a gente enche aquele lugar de pomada. E essa pomada, em excesso, também vai tornar esse lugar quente, úmido, com mais predisposição à infecção. Então, assim, esse uso de produtos de forma inadequada aumenta o risco de infecção e, consequentemente, todos os problemas que isso pode levar de uma ferida. Porque a ferida, Zé, ela não é só uma questão física. A ferida é uma questão emocional, é uma questão mental. Você tira de muitas pessoas como ela a sua capacidade produtiva e familiar e social. Gente que não sai, gente que morre de dor, gente que não dorme, gente que às vezes tem que se aposentar. Entendi. Tem pessoas e pessoas em relação a feridas abertas e fechadas. Queria, por exemplo, o obeso, ele tem mais dificuldade de fechar uma ferida do que uma pessoa mais saudável do que ele? Com certeza. Isso não é vamos dizer assim, né, para as pessoas entenderem, não é assim, eu sou obeso, eu vou ter dificuldade de cicatrizar, né? Porque quando a gente está em casa, a gente tem que ter essa noção. Mas se eu tenho como doença de base a obesidade, eu também tenho uma predisposição, eu já sou mais inflamada e tenho outras doenças de base que vão piorar esse estado e prejudicar. Agora, eu ter condições que me levem a isso não significa que eu preciso ter isso como desculpa. Tipo, eu não estou cicatrizando porque eu sou diabética, é normal evoluir assim porque eu tenho tal doença, não. Se a gente busca o cuidado correto, que é isso que eu gostaria de deixar claro, eu consigo sim. E aí eu tenho suporte não só para a ferida, que é aquilo que eu defendo. Eu tenho suporte para a pessoa, né? Para a cura que envolve a pessoa como um todo e não só tratar a ferida. Vamos lá, alimentação. Sempre que eu entrevisto uma médica, eu vou para a alimentação. Por quê? Você percebe que a alimentação ela é conectada a tudo do nosso corpo, né? Do cérebro à ponta do pé. Influencia também nas feridas, doutor, a alimentação? E que tipo de alimentação a senhora condena? A alimentação é demais, inclusive é um pilar super importante. Em vários estudos se mostra que é onde você deve mudar radicalmente se você quer melhorar a sua saúde, se você quer cicatrizar. E aí existe, claro, muitas lendas sobre carne de porco, você já deve ter ouvido, enfim, o que eu posso, camarão, o que eu posso ou não comer. Hoje, para simplificar, eu condeno 3 coisas para uma boa cicatrização. Então, se você está aí, fez uma cirurgia ou está com processo, eu vou condenar 3 coisas. Uma, o açúcar. E açúcar não é só doce, né? O excesso de açúcar de frutas, o excesso de açúcar que vem das farinhas, dos carboidratos simples, pães, torradas, biscoitos, bolos. E da farinha que gosta com feijãozinho lá, de botar, no bolo baiano. E, em terceiro lugar, não por uma questão de alergia durante o processo, o leite e derivados. Fritura. Frituras, com certeza, bem lembrado. Dendê, bem lembrado. Eu digo que o problema não é o alimento. Tem paciente que chega assim, eu posso comer camarão? Posso. Se você for limpar, ferventar e botar em uma salada, você pode comer camarão. Mas o nosso hábito alimentar é de quê? Uma boa moqueca, um bom cozido, né? Camarão, ensopado. Eu estou entrevistando a doutora Gabriela Khrushchevsky, tá bom? Ela está falando sobre feridas de difícil cicatrização. Rafael Albuquerque. Eu tive com a doutora aqui com relação... Pergunta e telefone para as pessoas também entrarem no ar e fazer perguntas à doutora sobre feridas abertas de difícil cicatrização. Me ouvindo bem, Rafael?
Ouvindo bem, a linha continua aberta, Zé, no 36057828. Se você quiser mandar uma pergunta pelo zap para a doutora Gabriela, pode mandar no 999768930. A cicatrização da tatuagem entra nessa parte da proteção maior? Tem alguma indicação em relação a isso ou não? Se você fez uma tatuagem, você vai seguir, né, as orientações normais, mas se você teve uma complicação com tatuagem, cupice, sim. Em decorrência. E é comum se não for bem tratado, não? Sim. Então você tem que procurar. E hoje, o que acontece? Geralmente a primeira indicação é o quê? Coloque pomada X, passe um óleo Y, faça tal uso desse creme. E nessas lesões que a gente está vendo que não estão evoluindo bem, você pode fazer o primeiro tratamento, a primeira orientação. Sim. Mas se você está vendo que não está orientando bem, você tem que interromper esse tipo de uso e buscar um material mais especializado, que é o que hoje a gente defende. Não só pela questão do cuidado com o paciente, mas pelo resultado. Ninguém quer ficar com a ferida, mesmo que seja uma tatuagem, sim, que vai ficar aberta. Sim. E o tipo de sangue influencia também na difícil cicatrização, doutora Gabriela? Não. A não ser doenças, né? Se você tem uma doença de base, como anemia falciforme, sim, você tem mais predisposição para ter úlceras. Se você está em um processo de anemia, assim, causado, você vai ter mais predisposição a ter dificuldade de cicatrizar. Se você tem doenças do sangue, como até a própria leucemia, você pode, sim, ter essa dificuldade. Mas dificuldade não significa não cicatrizar. A maioria das vezes, o que a gente percebe são pacientes mal conduzidos do ponto de vista da lesão. Eu estou com a lesão ali, eu vou no médico, eu vou no posto, eu tomo antibiótico, eu tomo anti-inflamatório. E aí eu vou empurrando, até que chega um momento que fica impossível. Eu não durmo bem, eu como mal, eu sinto muita dor, eu já não consigo mais ter o meu ritmo. E levo isso também para outro tipo de cirurgia, porque a gente já pensa nas cirurgias feias, né? Nas cirurgias, por exemplo, plásticas também. Eu pergunto também sobre a presença de bactérias, vírus, fungos, isso na ferida, por exemplo. A ferida está aberta lá, Rafael caiu de skate no Farol da Barra e abriu uma ferida enorme no joelho. Aí ele desce para o Farol da Barra e toma um banho de mar. Ele acha, porque a mãe dele falou que cicatriza o mergulho, porque eu já ouvi de minha mãe muitas vezes, mergulhe no mar, que rapidinho seca. Eu já ouvi várias vezes isso. E ao contrário, não mergulhou, não cicatrizou nada. A ferida continuou aberta e doendo muito. Queria que a senhora falasse sobre isso. Fungos na ferida. A ferida, quando você na verdade, o que é a ferida, né? Você perder a continuidade da pele. Na nossa pele é cheio de bactéria e fungo, vive em harmonia. Quando você abre uma ferida, você está abrindo ali uma porta de entrada. E é por isso que eu volto a dizer, é o meu estado do meu corpo, é como eu estou, meu processo inflamatório, que não foi daquele momento, cronicamente, das minhas doenças que não estão. Então, Rafael pode ir se machucar no skate, não tem nada, entrar até no banho e evoluir super bem. Mas se Rafael tiver com alguma complicação naquele momento, ele não vai cicatrizar. E aí, o que ele tem que ficar alerta? É condenar o banho de mar? Não. É orientar que para nem todo mundo vai funcionar. Por quê? Porque ali eu já vou ter uma região com mais bactéria, com mais fungo. E aí, vamos imaginar, vai para o banho de mar, tá doendo e não lava, não limpa direito a ferida. Aí volta, ainda enche a ferida de pomada, que deixa o lugar mais úmido e mais quente. Aí dá mais predisposição a fungo e a crescimento bacteriano. No dia seguinte ele está com dor, vermelho e também não quer limpar tanto. Aí limpa superficial, aí mais acúmulo de bactéria ainda. Então existe uma história para tudo, né? Então hoje a minha orientação é, se você caiu de moto, se você tem uma lesão, se você tem uma queimadura, o que você deve buscar? A limpeza adequada do local. Tem gente na linha, Zé. Alô, boa noite. Fala, meu irmão. Diga, Ferreira. Vai falar nem de trânsito, né, Zé?
Nada, de ferida, vamos lá. Tá certo. Eu queria fazer uma... Boa noite, Rafael, boa noite a doutora aí. Boa. Ô, doutora, eu queria saber da senhora, se o diabético, ele pode ter ferimento na língua também, doutora? Vou aguardar a resposta, um abraço, hein? Sim, pode ter um ferimento da língua, que pode ser inclusive uma afta que todo mundo conhece. Né? Mas volto a dizer que é diferente de uma úlcera ou de uma lesão que nós conhecemos como pé diabético. Então, todo mundo, gente, pode ter lesão em toda parte do corpo. Mas no diabético, qual é a ferida hoje? Que não é no Brasil, não, tá? É mundialmente, chama atenção, é o pé diabético, pelo problema na circulação, pelo problema na inervação, que leva ao que todo mundo quer mudar essa taxa, que é o quê? Das amputações. E aí, se você me perguntar, Zé, então existe um medicamento milagroso que você pode indicar, falar assim, faça isso? Não. Mas se você não quiser, eu posso dar 3 orientações aqui, que eu acho que fazem parte do processo e é acessível para todo mundo. Uma é o que a gente já falou, alimentação. Segundo beba muita água, se hidrate. E terceiro, durma bem. Porque esses são os 3 anti-inflamatórios naturais que o nosso corpo tem para se defender. Eu acho que esse é o primeiro passo para todo mundo, serve para todo mundo. Quantos litros d'água você sugere, doutora Gabriela, para o ser humano? Base de cálculo que a gente faz, vamos dizer assim, do que cada um de nós, mesmo sem lesão, mesmo sem problema de saúde, a gente da RBB, são 35 ml multiplicado pelo nosso peso. Então, todo mundo pega aí o seu peso, vai na balança e multiplica. Isso é a base. Quando eu estou com algum problema de saúde, quando eu estou com alguma perda, que a gente fala, através, inclusive, da ferida, eu faço um cálculo aproximado dessa perda para acrescentar. Mas tudo bem, não tenho como fazer. Bebe pelo menos esses 35 vezes seu peso, que você já vai estar ajudando. Eu falo para os meus pacientes que é igual à terra. Você tem que o quê? Né? Molhar, adubar e trocar. Então, melhor alimentação, dorme bem, bebe água, que você já está fazendo alguma coisa. Vamos embora aí. Tá, Zé. Doutora Gabriela, comer aipim faz mal para quem fez a cirurgia? Aipim. Não faz mal. Qual a diferença entre o pão e o aipim? O aipim é um carboidrato também mais complexo. Então, ele demora mais para liberar o açúcar. Aí eu vou te dar uma orientação. Pegue ele, ou uma batata doce, ou inhame, e coma junto, com o ovo, com a carne, com a proteína. Que aí porque, gente, toda a questão inflamatória está muito associado ao açúcar, ou seja, a glicose, aumento desses picos no nosso sangue. Então, é uma boa alimentação. Doutora, com relação a fatores externos, né? Existem fatores externos que dificultam a cicatrização dessas feridas, por exemplo, se está muito quente, se está muito frio? Ou se a pessoa realiza atividade física com constância ou não realiza? Quando você tem uma ferida, eu acho que está muito quente ou muito frio, não. Mas a grande questão externa que altera é a forma da limpeza da lesão e que você coloca em cima dela. Porque Sim. Isso altera a temperatura local. Entendi. Então, em vez da temperatura externa estar influenciando tanto, mas a forma como você protege essa lesão, o que você coloca em cima vai alterar a temperatura local. E uma temperatura local mais aumentada vai predispor a mais infecção. Me falam de uma pomada. Rafael outro dia apareceu com a frieira aí entre os pés. E ele estava usando Minâncora. Me fale dessa pomada aí. Rapaz, Rafael, você não vai mais fazer isso não, viu? Depois que eu sair daqui, você não vai mais fazer isso. As pomadas, elas têm que ter um cuidado só, como eu disse. Funcionar bem, viu, Rafael? Não sei se for um caso leve, mas a gente tem muito caso de paciente, inclusive diabético, que começa as lesões com os fungos entre os dedos. Então, qual é a minha orientação? Busque
Gente, eu sou repetitiva nisso, porque quando dá tudo certo, Rafael, como deu em você, que você está feliz é porque deu certo, mas quando dá errado, esses pacientes, eles retardam o tratamento Pode ser correto. problema, pode e levar a um aí problema pode sério. ser Né? um problema sério. Então, eu já vi paciente começando assim, com fungo, trocando meia, usando minâncora, usando comprimido via oral de antifúngico, e no final não tratar corretamente. E esse paciente, então, evoluir com um comprometimento severo, levando a amputação de um dedo. Tem uma pergunta aqui. Evoluir, sabe no para nosso- quê, doutora? Erisipela. Erisipela. A erisipela Pode é um evoluir. problema que a gente precisa... Pode evoluir, doutora, para erisipela. Eu tive 2 vezes isso. Não desejo a meu inimigo erisipela. É um negócio assim, é inacreditável, porque demora de curar, demora demais de fechar. As taxas absurdas lá em cima. E você tem que ter uma dieta rígida, se concentrar, seu emocional tem que estar bem, enfim. E se a ferida abrir e você não fechar, o que é que acontece, doutora? Justamente isso. Se você pode evoluir para um quadro de erisipela, começar lesões, manifestações, a perna incha, abre bolhas, sobe a temperatura, fica vermelho, você mesmo falou que passou. Você pode evoluir para um quadro de celulite, quadro inflamatório grave. Você pode evoluir para uma úlcera, que é o que a gente chama, as lesões cada vez maiores. Você pode inflamar e ter uma ferida que você foi lá, operou de uma hérnia e não cicatriza, e expõe, você pega uma infecção e se prejudica. Então, assim, essa manifestação, isso que você chamou a atenção, como é importante, porque tudo, Zé, vai começar pequeno. Eu digo que ferida é igual problema, começa pequeno, mas ninguém dá atenção, aí ela vai crescendo para chamar a sua atenção e você olhar para aquela circunstância. Então, quando começou, você teve uma porta de entrada ali na perna. Só que aí fez, ou não deu, né? Não ligou, achou que era uma coisa mais leve. E aí depois, quando foi prejudicando, você viu qual é o seu relato. Tive que parar. Foi grave e ainda deve ter ficado com alguma cicatriz, alguma marca aí, que te lembra, né? Demais. Aliás, uma marca que me lembra, doutor, em relação à ferida aberta, na época que eu era surfista, abriu no fundo das minhas costas uma ferida enorme. Aqui, eu fiquei preso na loca ali do Porto da Barra, em frente onde Rafael mora, e abriu. Eu deveria ter tomado ponto, e não tomei ponto. Então ficou a queloide. O nome é esse mesmo? Se eu estiver errado, a senhora me conserta. Queloide. Isso. Eu deveria ter tomado ponto. A ferida aberta causa isso, né? Também. Ferida aberta maltratada. Porque na hora que você tem uma lesão, que você, como você falou, por um trauma, é preciso também alertar que você precisa procurar imediatamente. Porque quanto mais tempo leva, você não vai poder fazer uma sutura, porque o risco de dar ponto e abrir é muito grande. Então, você tem que fazer essa avaliação imediata. Então, foi um trauma, foi um corte, caí, me cortei, vá. Porque se você passar 3, 6 horas, você já não é indicado que você suture, porque o risco de infecção, tá descrito, é maior. Doutora Gabriela Khrushchevsky, essa simpatia de médica aqui com a gente ao vivo na Baiana FM, também no BNews, no YouTube, para você que está no telefone agoniado aí para fazer pergunta. Vamos lá, Rafael. Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Zé. Boa noite, doutora. Doutora, eu tenho 2 perguntas para a senhora. A primeira, que minha esposa é diabética. Quando ela pisa em qualquer tipo de água, aí nasce ferida no pé, aquela bolsa no pé, ela usa reforcina. Aí até que alivia. E a segunda pergunta é o seguinte, que o diabético, ele pode comer o feijão com carne de pé, com tocinho, osso de porco, coisas de porco dentro. Um abraço, uma boa noite. Para alimentação, não deveria. Mas eu sempre também gosto de orientar os meus pacientes o seguinte: a alimentação, ela não é só a retirada de tudo. Ela é uma consciência. Você cria consciência no processo. Então, você vai dizer que nunca mais essa paciente pode tomar comer o feijão que ela gosta? Não. Mas, no geral, no dia a dia, não. E a segunda pergunta foi o que eu comecei falando.
claro, ela vai, eu já tive paciente diabético que foi pisar na areia, como ela não tinha sensibilidade preservada, o que aconteceu? Bolha em toda a sola do pé, porque não sentiu a temperatura, não protegeu e aí evoluiu com toda uma lesão extensa. Já deixo aqui uma dica que rifocina não serve sempre, tá? É uma medicação muito utilizada, porque tem desde o mertiolate, acho que Rafael pegou mertiolate. Eu peguei mertiolate. Tinha mercúrio e mertiolate, né? Mas só cicatrizava o mertiolate. Só mertiolate, né? Mertiolate, aí, eu ia no inferno e voltava. A lenda do mertiolate, a rifocina traz um pouco isso. Da ideia de queimar, de conter, de secar. E aí eu já quebro logo um pouco isso de que nem toda ferida que você está tentando ali secar e secando, ela realmente está cicatrizando. Vamos lá, Rafael. Tem mais gente aí na linha? Tem áudio? Vamos lá? Alô, boa noite. Boa noite, Zé Eduardo. Boa noite, equipe da Baiana FM e equipe da BNews. Aqui é o Juriel Correia, da Garibaldi. Doutora Kruszewski, quem tem problema com diabetes e pressão alta ou pressão alta, ela precisa de algum cuidado especial para poder fazer tatuagem ou ela não deve fazer uma tatuagem? Precisa passar por algum tipo de tratamento ou de cuidado especial para poder fazer a arte na pele? Um forte abraço a todos. Pergunta. Se você é diabético ou hipertenso, a primeira coisa que você precisa ter noção para mexer na sua pele é que as doenças estão, né, controladas, compensadas. Então, sim, precisa passar pelo seu médico que te acompanha. Então, você precisa ir lá no seu endócrino, no seu cardiologista e, claro, ter a segurança do local que você vai fazer, tá? Então, ter aqueles cuidados básicos, que aí eu vou deixar até Rafael indicar aqui, porque eu já vi que ele é todo tatuado, né? A seringa, o descartável, a higiene, exato, o local que você vai fazer, o profissional, a seriedade. Porque, às vezes, uma coisa que vai vir para ajudar você, que você tem um prazer na sua estética, pode se tornar um trauma. Vamos lá, pergunta no chat aí, Rafael. Vamos pro chat, pro YouTube, BNews TV, no YouTube, Rafael. Vamos lá, direto do YouTube. Vamos lá, doutor. Um curativo tecnológico, doutora. Tá, Rafael. Rafael. Não, é no chat. Você tá dormindo, você tá acordando muito cedo, aí, tô sentindo que você tá perdido. Você meteu aqui 3 vezes no Porto da Barra. Peraí, deixa eu pegar o chat aqui, doutora. Tem pergunta aqui no chat. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal do YouTube, viu? BNews TV ou BNews Oficial. Agora sim, Zé, vamos lá. Quem tá falando aqui é Jurandir. Cadê, Baté? Me ajude aqui, meu irmão. Não, tem Rodrigo aqui. Tá na tela ali. Pronto, tá na tela aqui. Qual o procedimento adequado para uma lesão provocada por picada de aranha marrom? Primeira coisa é procurar emergência, tá? As lesões de picada de aranha, principalmente a aranha marrom, podem levar a necrose da pele e, dependendo até se for extremidades, membros, né, mãos, dedos, pode levar em causar um risco de infecção ou até amputação. Então, deve-se procurar imediatamente receber todos os primeiros cuidados e depois procurar um serviço especializado para cuidar da sua lesão. Tem mais aqui. Tem gente no áudio aí? Tem áudio? Tem, vamos lá. Boa noite, Zé. Boa noite, Rafael. Quem fala aqui é o Buga de São Sebastião no Passé, Buga do Cafezinho. Doutora, quem é pré-diabético pode comer batata com leite? Que eu gosto de comer muito batata com leite. Faz mal, doutora? Boa noite. Meu Deus. Como eu não lhe conheço, eu não vou dizer que faz mal, faz bem, mas eu vou dizer o seguinte, não sei das suas doenças de base, enfim, mas o que eu vou lhe dizer é, uma alimentação boa para um paciente diabético ou com outra obesidade, o que seja, é uma alimentação que você busque, principalmente durante o processo de cicatrização, comer mais proteína e menos carboidrato. Então, se você todo dia bota leite com batata, provavelmente isso vai piorar a sua glicemia, você vai fazer picos e com isso vai piorar o seu controle da sua diabetes e te predispor a ter complicações que não é só ferida, tá? Fica atenta a isso.
E daqui a pouco tem futebol. Direto do Rio de Janeiro, Raimundo Rui, Tássio Caldas, Baraúna, Fábio Gomes, toda a equipe do BNews para Vitória e Botafogo. Vamos lá. Tem áudio aí, Rafael? Tem áudio? Tem lá, vamos lá. Boa noite, Zé. Boa noite, Baiana FM. Falando de Mojuca, estou aqui na 304, parei para mandar essa mensagem. Eu queria saber da doutora, a impinge. Ela é uma ferida aberta ou fechada? A impinge. Impinge. É uma ferida. Uma frieira, doutora. Toda ferida que quebrou a barreira da pele. Quebrou a barreira da pele, é aberta, tá? Então, é uma ferida aberta. Cuide, porque a impinge também pode te levar a ter, principalmente, perda de qualidade de vida. Pergunta minha aqui, doutora. Rafael já fumou muito. Tabagista de primeira qualidade. O cigarro atinge diretamente a pele, além de atingir os dentes e o bafo? Com certeza. O cigarro, o tabagismo, ele é um péssimo aliado em várias situações e principalmente na cicatrização. Porque o tabagismo, ele vai agredir os vasos. Então, esse processo vai fazer, alguns pacientes evoluem com placas, pioras da circulação e piora da cicatrização. Outro detalhe, hein, doutora? O estresse do dia a dia. O emocional do cidadão como o Rafael, que acorda às 5 horas da manhã, pega ônibus, pega metrô, fuma cigarro, se alimenta mal. Toma cachaça. Aí acabou, não vai cicatrizar. Fica de 6 da manhã até 7 da noite aqui, com essa cara de sono que ele tá aí, que é latente o rosto dele, com a vontade de dormir em cima do microfone. Mas falando sério, o estresse, o emocional de um cidadão como eu, que sou hiperativo, né, que às vezes eu preciso tomar aquele remedinho para dar uma dormida. O que é que a senhora me diz disso? Do emocional do ser humano? Saúde, né, pela OMS, ela não é só física. Ela é o bem-estar físico, emocional e mental, e eu digo financeiro e familiar. Se você tem problema de dinheiro e de família, você também não está bem da sua saúde. Então, o estresse hoje, ele é um impacto em todas as áreas. Ele hoje é considerado o grande, vamos dizer assim, vilão da nossa inflamação crônica. Porque inflamar, sabe, você cortou o dedo, ficou vermelho, é uma defesa. Mas você está cronicamente reativo, como se estivesse em luta, que é isso que o estresse faz no nosso corpo, mesmo que a gente não esteja diretamente lutando, mas essa é a resposta do nosso corpo, é como se a gente estivesse o tempo todo estressado, lutando, buscando. Isso vai fazendo com que a gente prejudique todas as funções que o nosso corpo vai exercer. Então você vai ter dificuldade, você vai começar a prejudicar até as funções básicas. Então você vê que uma pessoa muito estressada, ela começa a se alimentar pior, ela dorme mal, o intestino dela descompensa, ela começa a ter relação, não é tudo em relação, até a social, ela passa a não fazer tanto exercício físico. Então eu digo uma coisa para o estresse. Não tem remédio para o estresse específico, aquela pílula milagrosa. Mas tem um convite a gente pensar nos nossos hábitos de vida e os fatores estressores, como eu posso trabalhar eles. Que hoje é o que a medicina, né? E os médicos vêm mais tentando trazer na consciência do paciente. Uma pergunta para a doutora, que acaba de sair essa notícia agora. Está quente essa notícia no BNews e já viralizou e já está no mundo inteiro, viu? Donald Trump anuncia que a Coca-Cola passará a usar açúcar de cana-de-açúcar verdadeiro nos produtos vendidos nos Estados Unidos. Essa notícia acaba de sair, é verdadeira. Abre aspas o que o Donald Trump falou. Tenho conversado com a Coca-Cola e eles concordaram. Será uma ótima iniciativa, é simplesmente melhor do que o açúcar que era da Coca-Cola, vai substituir xarope de milho por açúcar de cana na produção da bebida no país. O que é que a senhora acha dessa decisão, doutor? Interfere diretamente no nosso organismo?
Eu acho que refrigerante não é só sobre açúcar, né? Todos aqueles produtos químicos são extremamente maléficos para o nosso organismo. Então, às vezes a gente fala, vou tomar Coca zero porque não tem açúcar, mas o problema é o refrigerante. Agora, sem dúvida, o açúcar, ele é uma coisa ruim para o nosso organismo, para a nossa saúde, e a gente precisa rever isso, inclusive com nossos filhos, né? Porque a alimentação é um hábito criado desde a nossa infância. Então, a gente traz aí raiz desde a nossa criação, das nossas avós, como a gente foi gerado na infância, comia na mesa de casa. Então, a gente traz esses hábitos. Então, é uma boa forma também de conscientizar. Doutora, muito obrigado pela participação. Doutora da Dermacura. Um abração, muita gente ligando, rendeu demais. Obrigado à assessoria de comunicação, obrigado a Rafael, que promete amanhã acordar cedo e curar todas as feridas de hoje. E a todos vocês, um beijo no coração. Tchau, tchau. É a Voz do Brasil, que é a coisa mais obrigado. chata do país. Depois tem futebol direto do Rio de Janeiro aqui na Baiana. Tchau, tchau, Rafael, doutora Gabriela. Tchau, doutora. Tchau, obrigado, gente. Se liga, Bocão, na sua Baiana FM. Pensionistas e aposentados têm até 14 de novembro para aderir ao acordo. E quem fizer até a próxima segunda-feira, dia 21 de julho, vai receber o pagamento na mesma semana. E ainda a educação. Vamos falar da Prova Nacional Docente na nossa entrevista do dia. O presidente do INEP, Manuel Palácios, vai explicar como o exame vai ajudar estados e municípios a contratarem mais professores para a rede pública. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanha a gente ao vivo.